Boa noite, pessoal, amigos e amigas do canal. Vamos dando sequência às nossas aulas de história. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Idade Média, a escravidão e a mulher, né? E a servidão na Idade Média. Vejam bem, no começo da Idade Média, ainda existia escravidão, é verdade, mas ela vai desaparecer completamente na Idade Média. A escravidão era herança dos romanos. Os romanos eram escravistas, né? Eles que faziam as pessoas de escravas, não a Idade Média. Hoje se confunde muito nos livros, né? Nos livros didáticos, o papel da história. Eu até quero ler aqui, né, um pouco da Regine de Pernod, a Idade Média, né? Ela vai dizer o seguinte: o papel da história em matéria de educação poderia ser imenso, portanto, para o amadurecimento intelectual. Então, Chesterton dizia que o homem não é verdadeiramente um homem enquanto não vê o mundo de pés para o ar e de cabeça para baixo. Pode-se praticar o mesmo gênero de exercício sem muita fadiga estudando a história. Ou seja, pessoal, sem ter conhecimento da história, você não tem conhecimento de humanidade. Compreende? Por que hoje em dia o papel da história é muito relegado no Brasil? Por que cortam o papel da história? Porque eles não querem que você conheça a verdade. Eles querem que você seja uma máquina. Compreende? Você tem que produzir. Conhecimento intelectual não precisa para você. Então a história ela é muito importante para o desenvolvimento do ser humano. Então, retomando o que eu estava falando, né? Então, nos livros didáticos, praticamente não é falado que a escravidão desapareceu na Idade Média. Mas eles fazem uma comparação estúpida e ignorante, né, de que os servos eram escravos. Ora, isso é mentira. Isso é mentira. Os servos não eram escravos. Óbvio que eles ficavam na terra, produziam na terra, eram livres, podiam ter famílias, podiam casar, podiam fazer o que quisessem. Mas o Senhor da terra também não podia tirá-los da terra. Tinha isso também. Então a terra passava de pai para filho. E ali eles ficavam a vida deles. Então dizer que o servo era escravo, isso aí é forçar a barra, né? Isso aí é omitir informações importantes, né, para o crescimento intelectual das pessoas, né? Na verdade, a verdade é uma só. Com a chegada do cristianismo lá pelo final do século IV, né, no Império Romano, ali quando vai cair, né, vamos ser bem franco, né, vai desaparecer a escravidão. Desaparece a escravidão, ponto final, né? Mas um outro detalhe: quando vai aparecer a escravidão? Ela vai reaparecer lá no Renascimento, no século XVI. O que acontece no Renascimento, pessoal, que todas as pessoas não têm essa clara visão, né, do que vem acontecer neste período? O Renascimento vai trazer o estudo dos clássicos romanos, gregos e romanos. Agora não podemos esquecer que tanto a sociedade grega quanto a sociedade romana eram escravistas. Compreende? Então, a escravidão vai começar a reaparecer no século XVI, né? Aonde? No período das grandes navegações, século XV, século XVI, aquela parte ali. Aí, onde é que vai estourar os grandes centros escravistas? Nas Américas. América do Norte, América do Sul, América do Centro, tá? É ali que vai estourar os grandes centros escravistas, ou seja, tudo uma cópia exata, né? Tudo uma cópia exata da onde? Dos clássicos gregos e romanos.
Ou seja, uma barbárie, né? Uma barbárie retorna, né? Uma barbárie retorna da antiguidade. Aí eu pergunto assim, óbvio, sempre vou falando aqui, pessoal, ninguém quer ser medieval aqui, né? Mas eu me orgulho muito de ter existido uma civilização medieval. Ela foi uma civilização construtora. Pena que essa tecnologia de hoje não existisse naquele tempo, né? Que maravilha seria esse mundo de hoje. Mas é a nossa vida, é o nosso tempo. A mobilidade social, né? Ela também foi defendida pela igreja. A igreja também defendia que o servo poderia se mudar daqui para lá, de lá para cá, né? Isso foi defendido pela igreja, isso é fato, né? Mas uma outra situação que não se comenta muito nos livros didáticos de história das nossas grandes, né? Nossos grandes liceus, né? Nossos liceus aí que estão em últimas colocações mundiais na educação pública brasileira. Não podemos esquecer, pessoal, falando de educação pública aqui, ó, a educação pública vai ser defendida na França. Mas antes a educação era feita em casa, né? Em casa, tinha os colégios também, claro que tinha os colégios nas catedrais, né? Os colégios nos mosteiros, né? Onde as pessoas também aprendiam, não somente monges, não. Pessoas da comunidade também. Isso é um assunto que nós vamos comentar logo, logo. Acho que no nosso próximo vídeo aqui. Então, nós vamos falar um pouco sobre o papel da mulher, né? O papel da mulher na Idade Média, ele foi bem diferente do que o papel da mulher no tempo romano. No tempo romano, vocês lembram muito bem que eu falei para vocês que o papel da mulher não tinha importância, né? Não tinha importância. Valia um pouco mais que um grão de areia. O escravo ou a escrava, eles podiam ser mortos. O servo nunca ia ser morto. E outra coisa, né? A mulher, a partir da Idade Média, ela começa a ter valor. E quem vai dar esse valor à mulher é a igreja. Claro, as pessoas não vão querer que isso aconteça. E vão lutar para destruir isso aí. E um detalhe, a mulher, ela é rainha na Idade Média. Ela é rainha, ela vai ter muito valor, né? E ela só vai deixar de ser rainha realmente a partir do século XVII, a partir da Revolução Francesa, né? Ali, junto com Napoleão Bonaparte, né, que é uma figura terrível na história da França ali, né, que a mulher vai começar a ser, digamos, tirada fora. Hoje, por exemplo, nós temos a rainha da Inglaterra que não manda nada. Então, o papel da mulher saiu fora. Só está como um símbolo na Inglaterra, né? Mas a sociedade evoluiu. Eu não sei se evoluiu ou retrocedeu. Eu acredito que a sociedade retrocedeu, porque quem não dava valor à mulher, né, era o Império Romano e os gregos. O Império Romano não dava valor à mulher. Hoje em dia nós vemos na mídia uma desvalorização da mulher incrível. A mulher não foi tratada assim na Idade Média. Pelo contrário. Temos uma das primeiras santas aí, né, foram mulheres na igreja. Então, a igreja ela tem um papel muito importante nisso aí. Por exemplo, assim, ó, naquele período ali existia muitas uniões arranjadas, né? Isso acontecia no Império Romano. Ou seja, a criança nascia, o menino nascia, a menina nascia, e eles tinham que casar para ser um clã ou ter uma, digamos, uma herança comum. Ó, gente, isso aqui é muito normal no Brasil hoje em dia, onde as pessoas, infelizmente, se casam com dinheiro, não se casam pelo amor, né? Infelizmente é assim que está acontecendo no Brasil. Depois as pessoas não sabem o que as tragédias estão acontecendo. Mas isso é uma herança lá dos romanos também. Você sabe, e aí, claro, eles obrigavam aquelas pessoas a se casarem. Tinha que casar, era uma coisa imóvel, né? E isso foi combatido pela igreja também. A igreja dizia não. Jamais isso aí a igreja aceitou
esse negócio de esperar a criança crescer, vai casar com aquele rapaz lá ou com aquela moça. Não, a igreja nunca aceitou esse tipo de posição. Quem falar o contrário está mentindo. E eu aconselho a ler esse livro aqui, ó. A Idade Média, de Regine de Pernod. O que não nos ensinaram. Aliás, o que não nos ensinam de história é uma barbárie. É uma barbárie. Tá? Então, assim, ó. Hoje a gente vê muitos desmemoriados no Brasil acusando a igreja do que não existe e do que não é. Tá? Vejam bem. Se hoje na sociedade ocidental as pessoas podem se escolher com quem vão casar, agradeço a igreja, porque a igreja bateu muito forte nisso aí na Idade Média lá, impôs através dos direitos canônicos. Mas só que é claro, por que vão falar nisso no livro de história aí, mequetrefe que tem por aí dentro dessas escolas, dentro dessas universidades? Né? Não podemos dar vez e voz à igreja. Agora, onde é que tem essa imobilidade? Nos países muçulmanos. Lá, as crianças são destinadas desde pequenas quem vão casar. Né? Então, nos países muçulmanos são assim ainda hoje. Nos países cristãos não são assim. Por quê? Porque a igreja católica terminou com essa postura de gente ignorante. De gente maldosa. Ok, pessoal? Então, assim, ó. O meu vídeo de hoje fica nisto. Mas a gente vai agora falar um pouco mais assim sobre a questão dos monastérios. Não? O meu grande abraço para vocês aí, fiquem com Deus. E amanhã um feliz Dia das Mães a todas as mães, né? Porque uma família não é família sem a mulher, né? E não esqueçam, pessoal, o pai é importante, a mãe é importante, o filho é importante. Então a Sagrada Família é importante. Mas a mulher tem um papel destacado na família, né? Uma família que não tem uma mulher forte, ela se desequilibra toda, tá? Então assim, ó, meu feliz Dia das Mães para todas as mães desse Brasil. Fiquem com Deus, muito obrigado.